Aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. O cristão que for fiel a Deus, ele vai ter do lado dele os verdadeiros cristãos. Vai ter as pessoas de bens, vai estar do lado da gente. Mas em compensação, ele vai ter todas as pessoas do mal contra ele. Então nós vamos padecer perseguição, porque o número das pessoas más são muito maior do que os do bem. Se a pessoa for do mal, agrada os do mal e aborrece os do bem. E se for do bem, agrada as pessoas que é do bem e aborrece os que são do mal. Então não tem como correr, né? Mas os que querem viver piamente em Cristo Jesus vão padecer perseguição. Isso tem acontecido desde o começo do mundo. Quando Abel começou a obedecer a Deus, ele já criou uma inimizade contra Caim, ao ponto de Caim odiar, a ponto de matar seu irmão. Jacó também, no tempo de Jacó amava José mais do que os outros filhos. José era fiel, obediente a Jacó e obediente a Deus, porque Jacó educou José nos caminhos do Senhor. Os outros também foram educados, mas os outros eram mais mundanos. José era uma pessoa fiel, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que tinha carinho com o pai. E isso atrapalhou um pouco Jacó, porque Jacó pegou a amar mais a José, fazendo para ele túnicas de várias cores e bajulando mais a José, e criou inimizade dos irmãos, porque os irmãos não eram fiel a Deus. Certo dia Jacó mandou José visitar seus irmãos, que estava pastoreando os seus rebanhos num campo. E Satanás agora usou as artimanhas dele. Satanás queria agora usar os irmãos para destruir José. Os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. E aí começou com os da própria casa. Satanás, o plano de Satanás era matar José, porque Satanás sabia que Deus ia usar José, porque Deus já estava dando a ele sonhos. José sonhava que uma lua, o sol e a lua e 11 estrelas curvavam diante dele, e ele viu que Satanás viu que José era um homem de Deus e que ia ser usado por Deus para libertar o povo, que daquele povo ia nascer o Salvador do mundo, que é Jesus. Então era plano de Satanás destruir José. E o que aconteceu? Antes que chegasse onde estava, um certo dia Jacó mandou José ir visitar seus irmãos para ver como que ele estava passando. E antes de chegar no lugar que os irmãos estavam pastoreando, eles viram José de longe e disseram: "Olha lá, já vem o sonhador. Vamos matá-lo para que ver o que será dos sonhos dele." Que eles não gostou do sonho de José. Mas o anjo do Senhor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e livra. E todas as coisas também contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus usa até mesmo o próprio Satanás para realizar a sua obra. O próprio inimigo é usado por Deus para
ajudar na sua obra. Então o que o inimigo fez? Se o inimigo não tivesse instigado os filhos de Jacó para matar José e vender ele para o Egito, o plano de Deus não seria realizado. Por quê? Porque precisou de José ser vendido para o Egito para que lá se cumprisse as profecias que Deus tinha traçado e para que as coisas corressem de acordo com a vontade de Deus. Deus transformou o mal em bênção. Aquilo que poderia ser o maior fracasso na vida de José e nos planos de Deus foi o que ajudou a concluir a obra de Deus, realizar o plano de Deus. Lá em Romanos 8, 28 diz assim, o próprio Satanás, sem suspeitar de nada, contribuiu para o plano de Deus. José foi vendido para Potifar, capitão da guarda de Faraó, e tudo que José fazia, Deus prosperava. Então o inimigo usou agora a mulher de Potifar para destruir a vida de José. Ela levantou falso testemunho contra José. Ela tentou ele para que ele caísse no pecado. Já que ele não quis pecar contra o Senhor, então ela usou agora a mentira, as artimanhas. Porque José era um homem jovem, muito belo, e ele era fiel ao seu patrão, Potifar, e tudo que ele punha as mãos para fazer, Deus prosperava. E Deus viu que se José continuasse naquela vida, José ia ser um grande homem. E Deus ia usar José para libertar, fazer uma grande obra para Deus. Então Satanás fez de tudo para ver se destruía a vida de José. Mas tudo que o inimigo fez foi para ajudar José na sua jornada, para que José pudesse ser usado por Deus na obra.